Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, amado Salvador. É interessante que em muitos países a obesidade infantil está em constante elevação. Os maiores responsáveis por este ganho de peso que faz mal à saúde são os maus hábitos alimentares e principalmente aqueles alimentos que não são nutritivos, os que são chamados de junk food. O termo junk food, alimentos não nutritivos, se refere a itens que são saborosos, mas têm pouco valor nutritivo e muitas vezes são ricos em caloria e principalmente gordura. Batatas fritas, refrigerantes, doces, biscoitos e muitas refeições compradas em lanchonetes se encaixam neste padrão. E olha, na vida cristã, na vida espiritual, também nós temos o que nós poderíamos chamar de junk food, alimentos que não são nutritivos. E para que nós possamos entender melhor isso ou nos firmarmos na palavra de Deus, eu queria que você escutasse Hebreus 13, de 1 a 9 e pensasse em cuidado com a má alimentação espiritual. Diz assim a palavra de Deus: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maltratos como se com efeito vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E aí vem o versículo que eu gostaria que você lembrasse. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Para sermos espiritualmente sadios e, digamos assim, saudáveis da nossa vida com Deus, temos que evitar também a má alimentação espiritual. Alguns estudiosos da religião proclamam um outro evangelho, e isso foi o que Paulo reclamou e exortou os irmãos em Gálatas capítulo 1, verso 6. Indo da saúde e prosperidade a uma espiritualidade falsa. Algumas músicas e alguns livros cristãos também contêm falsas doutrinas. Ingerir esse tipo de alimento pode satisfazer a fome espiritual, pode até ser algo gostoso, vamos usar essa ilustração, atrativo, no entanto, não resultará em saúde espiritual. Aqui no livro de Hebreus, o autor nos adverte que não vos deixes envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça. Ao que nos parece, existiam algumas pessoas nessa época que o autor escreveu esse texto, falando sobre certos tipos de comida que a pessoa tinha que comer para que ela pudesse ser considerada uma pessoa espiritual, ou que ela deixasse de comer para que ela pudesse ser considerada de fato um filho de Deus, um crente em Cristo Jesus. É claro que um crente ele vai se preocupar em tratar bem o espírito, ou melhor, o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Mas não que essa ou aquela comida o fará mais ou menos espiritual, mais ou menos crente em Cristo Jesus.
A palavra de Deus diz que, para o crente, ele deve procurar em todos os seus atos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Falsas doutrinas são prejudiciais à saúde e não são proveitosas, pois não podem purificar do pecado e nem concedem poder para o crescimento espiritual. No entanto, o conteúdo bíblico baseado na graça e na verdade promove ambos. Você tem procurado frequentar uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, que realmente prega o Evangelho, ou tem procurado uma igreja que agrada aos seus ouvidos? Olha, muitas pessoas têm entrado em igrejas para ouvir coisas que satisfazem o seu ego, que elevam a sua moral, que lhe dão ânimo quanto aos seus objetivos pessoais e muitas vezes egoístas. A igreja que prega o Evangelho confronta o homem com a verdade da palavra de Deus, a fim de que esse homem se arrependa e mude de vida. Evite a má alimentação espiritual e, ao invés disso, desfrute do banquete da palavra de Deus, do verdadeiro Evangelho, para promover sua saúde espiritual. Pense nisto. Alimentar-se da palavra de Deus o ajudará a prevenir-se da ingestão de mentiras de homens mentirosos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.